Oi, gente, tudo bem? Eu sempre falei que no canal eu queria tratar sobre diversas áreas do design, não só a que eu atuo como designer dentro de uma fábrica. E eu trouxe meu amigo Alisson, que se formou na mesma universidade que eu. Hoje ele segue a carreira acadêmica, mas a ideia desse vídeo é explicar possíveis caminhos que a gente consegue fazer dentro do design, que existem inúmeras possibilidades. E para que vocês entendam mais um caminho e como que ele atua hoje, quais são essas perspectivas diferentes. É um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite, Tainá. Obrigado por ter aceitado na quinta-feira de noite. Chovendo. Então, meu nome é Alisson, né? Eu me formei na UFPB também, assim como Tainá. Eu acho que eu sou da turma antes, né? Essa é a minha fera. Pintei lá a cara de Tainá quando ela entrou na universidade, jogamos sabão nela, lixo, essas coisas. Então, hoje eu sou professor do magistério, né? Eu atuo como professor temporário na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é aqui próximo, né, a João Pessoa, fica 3 horas. E atuo como pesquisador também, acabei de terminar o doutorado e estamos aí atuando no ensino e na pesquisa do design. Quanto tempo faz que tu se formou? Eu me formei em 2021 e aí eu já entrei no mestrado um mês depois que eu colei grau. No mestrado eu só tive experiência de estágio docente, né, que a gente é obrigatório fazer. E quando eu entrei no doutorado, aí que eu tive a primeira experiência docente. A primeira pergunta que eu vou fazer, qual a diferença entre especialização, mestrado e doutorado? Então, falando de uma forma geral e também trazendo para o design, né? O pessoal tem muita dúvida depois que termina a graduação, o que pode fazer, né, para ter um diferencial em relação ao mercado. Algumas desses caminhos que você pode seguir podem te levar a se destacar para o mercado em si, e outro caminho também pode te levar para a docência, que é essa área que a gente está abordando com mais ênfase hoje. Então, a especialização é aquele aperfeiçoamento, né, que é chamado de curta duração, que o pessoal geralmente faz logo após a graduação. Ela pode ser à distância, pode ser presencial, ela geralmente dura ali 1 ano, 1 ano e meio, até 2. E geralmente, como o design é uma área muito ampla, né, o pessoal busca se especializar, se aperfeiçoar em algo mais específico, por exemplo, UX ou um design de interiores, se você fez um design geral. Tipo, a pessoa faz um curso mais generalista e ali ela vai se descobrindo mais ou menos aonde que ela aperfeiçoar e aí terminou optando por uma especialização em algo que já está no foco dela, que ela acha que já faz mais sentido para a carreira. Isso. A especialização é basicamente isso, é um aperfeiçoamento daquilo que eu quero, aquele caminho que eu quero seguir para o mercado. Claro que quem vai para a docência também pode fazer, mas o mais recomendado é já ir para o mestrado depois da graduação, se você quer ir para a docência, né? O mestrado ele pode se dividir em mestrado acadêmico ou mestrado profissional. No design a gente tem, nas universidades federais e também nas privadas, as duas opções, né, de mestrado acadêmico ou profissional. Como o próprio nome diz, o mestrado profissional ele foca mais no mercado, né? Ele tem essa ênfase no mercado, então vai ser os mesmos procedimentos de disciplinas, de pesquisa, de escrever uma dissertação, tudo isso em 2 anos, né? Tanto o profissional quanto o acadêmico, mas vai ter essa ênfase maior no mercado. Enquanto o acadêmico vai ser muito mais focado na pesquisa, né? Então é algo que não foge muito do que é o profissional, mas é mais focado para quem quer de fato seguir a docência, né? Mas conheço muita gente que fez o mestrado acadêmico também e está no mercado, isso não impede, né? Então o mestrado dura 2 anos e depois vem o doutorado, né? Uma dúvida de pessoa que realmente não conhece muito, tipo, a diferença do profissional acadêmico é só o motivo da pesquisa ou tipo, por exemplo, se a pessoa quer ser professor, isso tem alguma diferença na hora do curso, alguma coisa do tipo? Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença. É mais tipo assim, se a pessoa quer ir mais para a parte de pesquisa ou... É porque, tipo assim, o mestrado e doutorado profissional, as disciplinas, a pesquisa, tudo vai ser voltado para que o mercado consiga absorver, né? Entendi. Então, o perfil do curso, ele é mais voltado para o mercado mesmo. Entendi. As etapas são as mesmas. Então, em relação ao doutorado, o doutorado dura 4 anos. A gente tem a opção também de profissional e acadêmico. A maioria dos doutorados em design são acadêmicos, né? Mas isso não impede que uma pessoa que fez doutorado acadêmico vá para o mercado, assim como no mestrado.
é um pouquinho mais demorado, né? Porque, diferente do mestrado, vai ser feita uma pesquisa muito mais elaborada. Vão ser feitas disciplinas também, né? Dentro daquelas áreas que o programa tem. Geralmente, os programas eles têm 2 tipos de linha de pesquisa. Você vai selecionar o que você vai fazer. E o doutorado, ele pede um ineditismo, né? Então, você precisa, diferente do mestrado, você precisa ter algo ali na sua pesquisa que não foi feito ainda. Entendi. E qual o mestrado que tu fez e qual o doutorado que tu fez, tá fazendo dentro da linha de pesquisa que tu escolheu? Então, o que eu fiz, né? Lá na UFPB a gente tem um design mais generalista, que na nossa época o nosso currículo focava um pouco mais no projeto produto, né? A gente sabe disso. E quando eu fui fazer o mestrado, havia uma relação entre o pessoal da UFSC e o pessoal da UFPB, que você também aproveitou essa ponte aí que a gente tinha para ir passar um tempo lá, assim como eu passei. Eu me apliquei para esse mestrado, né? Porque era algo que eu já tinha um conhecimento. Nessa época eu não me atentei tanto à linha de pesquisa, o que eu gostava mais, eu fui mais pelo que era mais próximo. Oportunidade ali que pela apareceu, oportunidade que surgiu. Porque eu sempre gostei do projeto voltado para a pessoa com deficiência, para a inclusão, acessibilidade. E foi isso que eu fiz no mestrado e no doutorado. Hoje, assim, se eu tivesse pensado um pouco melhor, né, e planejado, isso já fica de dica para os próximos pesquisadores, né, de ver as oportunidades que tem, né. Claro que a gente tem a tendência de fazer uma pós-graduação onde a gente já está, né, porque é muito difícil sair do local que você vive, né, tem todo o como a custo gente ali para fez, se mudar. né, fez toda essa mudança. E nem assim. sempre a pessoa consegue a bolsa, né? Tipo ali do mestrado, do doutorado, e aí vai depender de recursos próprios para conseguir se manter caso a pessoa vá muito longe. Sim, isso vai depender muito da realidade de cada um, né? Até onde você consegue. Dentro do que eu esperava para mim, das vontades que eu tinha em relação à pesquisa, fazia mais sentido eu fazer o mestrado já na Unesp, que é onde eu fiz doutorado, né? Sim. Porque eu tinha muito essa relação com a ergonomia, que é a linha de pesquisa lá da Unesp. Então, voltando para a UFSC, né? Na UFSC a gente tem lá um mestrado e doutorado, que é focado em gestão de design e hipermídia, né? Então, são essas duas... O que é hipermídia? Hipermídia, ela está voltada mais aos recursos audiovisuais, tecnológicos, porque lá na UFSC tem uma graduação em animação, também o pessoal vai muito para lá, mas também está relacionado ao design digital. E a gestão de design é aquela área ampla que atua em diversas áreas, então dentro da gestão o pessoal lá pesquisa também dentro da acessibilidade, então tinha essa janela, né? Esse bracinho ali dentro da gestão. Mas se eu pudesse voltar, eu teria ido já para a Unesp no mestrado. Sim. Então foi por isso justamente que eu troquei de universidade, né? Porque geralmente o pessoal faz o mestrado e doutorado na mesma universidade porque mantém os vínculos, né? Consegue aproveitar, por exemplo, a disciplina, então isso ajuda muito. Mas aí eu queria ir para esse outro lugarzinho, e né? de forma mais específica, né? Isso. Tipo, você até conseguiria fazer um projeto do doutorado em ergonomia lá com o pessoal de Santa Catarina. Isso. Mas com certeza faz mais sentido já com um programa que é especializado nesse aspecto, né? Não é tão amplo. Eu poderia ter uma pegada, digamos assim, na ergonomia, mas como a pós em gestão, a gestão teria que estar ali também. Sim. Principalmente com mais ênfase, né? Então, eu acho que essa é uma chave muito boa, assim, que tem que estar... atento. As pessoas têm que estar atentas, que é a linha de pesquisa, né? Se aquilo casa com o que eu gosto de fazer, com o que eu pretendo fazer. Dentro disso, o TCC é uma boa oportunidade para você começar o mestrado, né? Então, eu fiz uma pesquisa no meu TCC e eu preciso escrever uma pesquisa para aplicar para um mestrado. E eu posso usar toda essa base que eu já tenho do TCC para fazer isso, né? Então, o meu TCC casa com essa linha de pesquisa da universidade, então vou aplicar nesse sentido. É bom saber, porque você já consegue atalhar aí, de certa forma, desde a graduação. Se você entende que no meio da graduação você vê esse interesse em seguir a área acadêmica, já dá para aproveitar os próprios projetos ali da universidade e falando até com os professores, que eles vão conseguir também te orientar em como você pode utilizar as próprias cadeiras na graduação para direcionar para um mestrado e um doutorado, se esse for seu interesse. Então já é uma área que você consegue investir desde a graduação para quando você for aplicar para o mestrado com doutorado já ter ali uma base boa desse objeto de pesquisa, né? Então, aproveitando essa já pergunta, como que você se prepara para a docência, né? Para
para seguir essa carreira específica? Eu acho que quem já tem uma noção, né, já pesquisou, sabe que os processos seletivos, eles são um pouco rígidos, assim, porque eles exigem proficiência em inglês, eles exigem que você escreva um projeto, eles exigem que você já tenha algum currículo, né, mesmo ali ainda iniciando esse ramo da pesquisa. Tendo essas coisas, você consegue um diferencial ali, tanto para ser aprovado, quanto para ficar nas primeiras classificações, porque isso geralmente influencia naquele fator da bolsa, né? Então, geralmente, os primeiros colocados são as pessoas que recebem a bolsa. Então, se você tem a intenção de ter uma bolsa, né, se dedicar ao programa, você precisa estar ali... preparado, né, para estar ali nos primeiros lugares. Tem programa que oferece, assim, 10 bolsas, né? Mas como sempre está girando, né? Tipo, o pessoal vai defender, aí libera algumas bolsas. Então, depende do programa, né? Os programas têm diferentes quantidades de bolsa, depende da avaliação do programa, né? A avaliação é feita segundo a CAPES, ela vai de 1 a 7, o 7 é a maior nota, e geralmente os programas com nota 7, eles têm mais bolsa. No design a gente não tem nenhum programa nota 7, mas a gente hoje já tem muitos programas nota 6. Quando eu decidi que eu queria ser docente, eu estava na graduação ainda. Então, assim, meu Deus, eu vou complicar a minha vida ao máximo. Foi muito precoce, assim, digamos, né? A gente tinha uma professora substituta, e eu me vi assim, eu quero fazer isso que ela tá fazendo, sabe? Eu não quero só fazer... Tipo, tu se inspirou naquela figura ali, né? Eu não quero só fazer isso aqui que a gente tá aprendendo. E a partir desse insight, assim, eu fui procurando saber o que eu precisava fazer para entrar no mestrado, que era o primeiro passo, né? Resultados de projetos, a gente publicava artigo, ia fazer iniciação científica, monitoria, basicamente isso, né? Artigo, participar em eventos. São coisas que contam ponto para entrar no mestrado. Isso. E são coisas que você pode aproveitar da graduação ainda, né? Então, muita gente chega no mestrado sem ter nenhuma produção, né? Porque não tinha esse pensamento. E é muito comum, claro, muita gente não ter esse pensamento ali no começo. Mas também nunca é tarde, né? Então, você fez seu TCC, você não publicou nada, você tem um evento, por exemplo, né? Tem alguns eventos anuais. Você pega um recorde do seu TCC, fala com o seu orientador da época, né? Fala, olha, eu quero publicar, geralmente os... Então, por exemplo, mesmo que a pessoa já tenha se formado, ela ainda consegue produzir de alguma forma para juntar pontos. Então, se a pessoa deixou passar a graduação, não era interesse dela, sei lá, foi para o mercado de trabalho e faz, não, agora eu quero seguir a parte de docência. Então, ainda dá, mesmo que já tenha saído da graduação, para voltar a publicar alguma coisa, aproveitar editais de revistas, talvez, para então conseguir aí juntando esses pontos. Isso. Então não precisa se desesperar caso você não tenha feito isso na graduação. Caso você já tenha terminado a graduação, né? Ainda dá para correr atrás. Isso. E com o TCC, né, a gente consegue meio que destrinchar ele em pedaços e aproveitar partes, escrever novas coisas. Claro que precisa ter um diferencial, né? Porque o TCC foi algo já publicado. E reaproveitar, falar com o orientador e publicar essas coisas e ter ali um bom material. Hoje, se você está na graduação ainda, né, e você tem esse interesse, você pode ir aí aproveitando para fazer, claro, dentro do seu tempo. A gente tem, na graduação, geralmente a gente tem muita coisa para fazer, né? Então é preciso escolher o que a gente precisa, o que a gente quer focar. Também eu acho que muita gente, né, como eu saí da graduação, mas ainda não fiz nenhuma pós-graduação. Qual a importância que tu vê, não só na tua parte acadêmica, mas também na parte de mercado de trabalho, a importância de ter uma pós-graduação no currículo e como que isso pode acrescentar, não só na parte de ter ali escrito, mas o que tem de vantagens em fazer uma pós-graduação, seja ela especialização, mestrado ou doutorado? Então, boa pergunta, parece que até foi eu que escolhi. Por que foi? Por que fazer, né? Geralmente quando a pessoa sai da graduação, você já está bem saturado ali de estudar, né? A gente sai muito cansado. O mercado hoje, ele exige muito. Né? Se você que terminou a graduação em design, se você entrar hoje no LinkedIn, você vai ver que muitas vagas de design, elas nem pedem graduação em design. Então, a gente concorre com a nossa turma, que se formou em design, né? Em tantas universidades no Brasil, tem centenas. E a gente concorre com gente que nunca fez uma graduação, não tem um diploma, mas que tem certa experiência. Sim. Né? Então, o mercado ele é muito saturado. Muito. A pós-graduação, ela ajuda
ao indivíduo ter uma diferenciação em relação aos demais. Então, você tem a graduação. Você tem, mas 1000 candidatos também se inscreveram com a graduação. Então, dependendo da área que você quer seguir, a especialização ela ajuda você a ter um diferencial naquele quesito. Principalmente no design, porque o design é uma área muito ampla, né, que a gente sai da graduação aprendendo um monte de coisa de design digital, design de produto, design de serviço, design de interior, design de moda. Então, é meio que você sai sabendo tudo e não sai sabendo nada. Sim. Você sabe um pouco de tudo e muito de nada. Por exemplo, terminei a graduação, eu gosto muito de moda, então, caramba, vou fazer uma especialização em moda, né? Porque eu vou ter um diferencial em relação aos demais. Eu acho que uma coisa do que eu vejo do mercado é que cada setor do design, qualquer um deles, tem questões muito específicas daquele setor. Então, vai ter coisas que só você realmente se aprofundando naquele mercado, você vai entender melhor. Então, um designer que vai fazer gráfico, ele vai se especializar em coisas que o cara que faz móveis não precisa saber, porque são mercados diferentes. Eu também acho que ajuda muito. Eu acho que até para a confiança do profissional de poder garantir que o trabalho dele vai ter resultado porque ele sabe mais. Então, além desse conhecimento comprovado, digamos assim, eu tenho um diploma nisso, você ganha um conhecimento prático, né? Isso é muito importante na hora de entrevista, você saber informações como essas, que talvez um candidato que tenha uma formação mais genérica não... Faz 10 anos agora, né, que eu estou seguindo essa trajetória aí de graduação, mestrado, doutorado seguido. Eu sou totalmente fora da curva, né? Isso não é comum a pessoa fazer isso. É importante dizer, você que terminou a graduação há 5, 10 anos atrás, você pode fazer ainda o mestrado no doutorado. Mas como eu tinha isso muito claro para mim, né, eu já fui fazendo e chegou um momento que eu falei assim, caramba, eu não passei nem no mercado ainda, né? Então foi quando eu tinha saído de um contrato de professor e eu apliquei para uma vaga de um edital que é do Inova Talentos. Recomendo até que o pessoal dê uma pesquisada. O Inova Talentos é uma parceria com a IEL. Eles atuam em parceria com grandes empresas, né, como a Natura, a Bosch, né, que é a que eu me candidatei. E você vai atuar como pesquisador dentro daquelas empresas. Então é como se fosse um olhar da pesquisa dentro desse lugar ali que seria o mercado. Então foi a primeira vez que eu tive contato de fato com o mercado, né, que eu estava dentro Nessa oportunidade a gente trabalhava com design digital, né, então foi a minha primeira experiência assim com design digital, por ter essa formação geral, né? Sim. De produto digital, eu consegui atuar lá e era uma vaga para quem já tinha um mestrado, né? Então lá eles têm vaga para mestrado, para doutorado, então eu não sei se tem para graduado, eu acho que tem. Mas é uma boa oportunidade assim para quem gosta de pesquisa e quer ter esse contato com o mercado. Então o primeiro contato que eu tive ali, eu passei quase um ano com eles, né? Enquanto eu fazia o doutorado já. Meu Deus. E aí foi que eu tive a certeza que eu não queria ficar no mercado, né? Que realmente não era. E foi muito legal, assim, porque eu tive a comprovação. E eu acho que é muito importante também poder explorar mais de um caminho. Eu acho que não só para ter certeza do que você quer, mas isso é uma parte muito importante, mas também para ter um pouco mais de realidade do que tem do outro lado. Às vezes você pode tanto descobrir uma coisa que você gosta também, ou descobrir coisas que você não gosta, que é tão importante quanto. Então eu tinha muito esse receio também de chegar para os meus alunos e falar tudo aquilo de teoria, mas eu não tinha nenhuma comprovação na prática, né? Nenhuma vivência. Então eu acho que isso é um ótimo tópico. E já vou te perguntar, quais são as maiores diferenças que tu vê entre o mercado de trabalho ali, de quem vai produzir design mesmo, que vai para a vida das pessoas, do que é ensinado na academia, nas universidades? Tipo, nesse período que tu teve contato com o mercado por essa outra ótica, quais foram as principais diferenças que tu percebeu? Tipo, teve algum despreparo que tu sentiu porque tu não aprendeu na universidade, uma coisa que tu teve que lidar na hora e teve que aprender ali enquanto fazia? Ou tu sentiu que foram diferenças mínimas, assim? Qual foi a tua experiência, assim, nesse sentido? Então, nesse sentido aí, como o nosso curso lá na UFPB, ele não tem uma ênfase tão grande no digital como tem no produto, né? A gente acaba sentindo falta de algumas coisas do design gráfico digital no geral, assim. Então, tinha muita coisa que eu começava a pesquisar, né? Que teria que me aprofundar em algumas coisas, porque a gente sabia o feijão com arroz, né? Sim. Eu sabia mexer nos softwares, mas algumas coisas ali da vivência, e principalmente porque eu estava no ambiente de engenheiros
no seu geral, assim. Então, a forma de lidar com as coisas é um pouco mais diferente, assim, né? Então, eu acho que dentro da universidade a gente consegue ter uma noção mínima, assim, quando a gente faz os projetos, né? Quando a gente lida com prazos, né? Quando a gente apresenta os nossos projetos em sala de aula, que são as mesmas coisas que a gente faz no mercado, mas na prática a gente é muito cobrado, assim, né? E os prazos são mais corridos, as apresentações elas precisam ter mais ênfase são e mais ser mais diretas, né? Então, e uma coisa que eu via muito assim que eu acho que é chave é o gerenciamento do seu tempo, né? Porque você está fazendo ali o que é a sua obrigação, mas vai aparecer outras coisas. E como a gente lidava lá a gente trabalhava com o sprint, né? Então tinha as dailies e tinha as reuniões a cada 15 dias, eu acho, e as diárias também. Então eu tinha que ter um tempo para a reunião. E às vezes eu não tinha tempo de fazer o que eu precisava fazer, porque eu tinha que estar fazendo na reunião. Na reunião. O teu trabalho é fazer reuniões. Mas eu senti também um pouco dessa diferença. Eu acho que uma das principais diferenças que eu senti, dando um pouco da minha visão, é que o argumento no mercado é muito diferente do argumento que a gente apresenta para o professor na aula. Por exemplo, quando eu vou defender um produto que eu criei na aula, né, que tinha lá uma demanda específica, eu falo muito mais em aspectos intangíveis, do conceito, do não sei o que, daquele bom uso do material, mas de uma forma muito mais poética, eu diria. E no mercado, você tem que dar essa base conceitual, mas você tem que falar muito de como isso vai vender. Se esse argumento é bom para venda. E que não era uma coisa que era trabalhada, pelo menos na minha graduação, assim, desses argumentos comerciais, né? Tipo, a gente falava, essa madeira aqui foi usada do reflorestamento e tem um aproveitamento, mas nunca era com essa ênfase comercial. E foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer, porque eu faço um mobiliário e tem que vender. E aí esse argumento dá uma mudada também. Não sei se tu percebeu isso também. Sim, não, com certeza. O mercado ele foca muito no capitalismo. Mas tem que mudar a abordagem da eu apresentação. acho que é algo a ser também pensado, né, dentro das próprias universidades, preparar os alunos em relação a isso. Eu dou aula de projeto de produto, né? E a gente sempre pede a questão da viabilidade, né? Técnica, você não pode criar algo sem pé nem cabeça que não dá para fazer. Né? Aí eles vão indicar os processos de fabricação, os materiais, mas eu tento sempre trazer para eles a questão do meu público-alvo, né? Quem isso aqui vai atender e se isso aqui vai ser absorvido pelo mercado. Então eu acho que é algo que pode ser focado aí nas universidades, espero que esteja sendo feito aí nas universidades, né? Que de fato é algo muito importante. Como que você enxerga o futuro da profissão de design no Brasil com a tua visão, não só de quem passou pela universidade, né, em diversos níveis, mas quem hoje alimenta também esse mercado ensinando esses novos profissionais que estão chegando aí? Então, o design ele sempre foi muito mutável, né? E ele está caminhando ali em diversas áreas, né? Fazendo ligações com diferentes áreas. No meu caso, da minha pesquisa, por exemplo, o design está muito voltado para a área da saúde, né? Conversando muito com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Então, o design ele é meio que um camaleão, assim, das áreas, né? Das profissões, digamos assim. Sim. E eu acho que o design ele vai se adaptando muito com o passar do tempo. Isso a gente consegue ver nas universidades, porque, por exemplo, o nosso curso, né, ele tinha um projeto pedagógico, né, que é toda as ementas das disciplinas, né, os planos de aula, o que precisa ter na aula, como é que... Toda a descrição, né, bibliografia, etc. E o nosso plano, se eu não me engano, era de 2009, né? Então, em 2009, a realidade era outra. As né? demandas eram diferentes. Isso. E o que está acontecendo, né, hoje, é até uma demanda do Ministério da Educação, que os planos, de todas as áreas, tá isso? Eles precisam atender algumas especificações, né, em relação à pesquisa e extensão, que precisa estar integralizado ali dentro da grade já, que os cursos estão tendo que mudar. Como eu já caminhei um pouquinho ali em algumas universidades, eu percebo que os cursos eles estão se articulando para atender também dentro dessa mudança, essas demandas novas, né? Substituindo disciplinas que não são tão hoje em dia... Sim, já estão um pouco ultrapassadas. Que não
contribuem de fato, né, com muita coisa, e substituindo por novas demandas, né, por exemplo, o design de serviço, o UI UX, né, que é uma área que está em muita expansão, né, hoje em dia. Tem muita demanda, né, nesse mercado. Então, por exemplo, o nosso curso da UFPB está hoje trabalhando no novo projeto pedagógico, né, e vários outros também que eu tive contato, eu sei que também estão articulando aí, trazer essa base, né, para o hoje do design e para o que vem depois. Tá? Que a tendência é que os profissionais estejam cada vez mais adaptados para essas novas realidades, né? Não é aquela coisa estagnada, então os cursos têm essa volatilidade de mudar quando vê necessidade, né? Isso é muito bom. E o que tu considera, assim, importante para um estudante se destacar na graduação? Seja ele para ser percebido por professores e conseguir entrar nesses projetos de extensão, ou que consiga utilizar as cadeiras de projeto para montar um portfólio, caso ele queira entrar no mercado de trabalho. Então, o que tu enxerga que o estudante pode fazer? Eu sei que a gente falou em outras perguntas já, né, de como aproveitar a graduação para o momento pós, mas o que tu pontuaria que são esses aspectos principais da pessoa como estudante que ela pode utilizar ou pode melhorar para se destacar nesse momento inicial aí de carreira? Eu acho que aquele grande ditado define essa questão que não é visto, não é lembrado, né? É verdade. Você precisa ser visto para você ser lembrado. Isso tanto ainda na sua caminhada dentro da universidade, quanto depois. Né? É saber estar ligado às oportunidades. Né? A universidade ela sempre vai abrir, tanto no seu curso quanto em outros cursos, oportunidades. Né? A gente sabendo que o design está caminhando aí entre outras áreas, às vezes, por exemplo, um curso de tecnologia, ele vai abrir um edital para um aluno de design fazer uma pesquisa. Fazer e vejo que aquilo é legal para mim, ou que não é legal, né? Essa validação aí de experimentar de tudo para saber o que ele gosta. Então, eu acho que estar atento às oportunidades, né? Vai ter espaço para todo mundo. Vai ter espaço em monitoria, vai ter espaço em iniciação científica. Eu acho que é saber estar atento, né? Não deixar as oportunidades passarem, tanto dentro ali do seu nicho, quanto fora. A gente aproveitou, falando do nosso caso, né, uma oportunidade muito boa que a universidade tinha, que é da mobilidade acadêmica. Não sei se você já falou. Eu comentei. Bota o link aqui. Aqui, mas eu acho que é muito legal falar isso. E eu falei em outros vídeos, mas eu acho que todo vídeo é bom lembrar. Porque muitas vezes a oportunidade vai ser um projeto de extensão e você está visando o objetivo daquele projeto. Mas às vezes vale a pena entrar em algum tipo de oportunidade ali, que mesmo que não seja numa área que você goste muito, queira, mas as conexões que a gente faz com as pessoas, às vezes lá na frente reflete em uma nova oportunidade, porque a pessoa gostou de como você trabalha, gostou da sua responsabilidade, ou vai lembrar de você porque estava junto. E a questão da mobilidade acadêmica, acho que a maioria, não sei se todas participam das federais, mas a maioria das universidades federais tem esse programa de mobilidade acadêmica, que abre, acho que é uma vez por ano, a cada 2 anos, e que você consegue cursar 1 ou 2 períodos da sua universidade numa outra federal, de outro estado, ou qualquer outra sede que seja. Desde que a ementa ali dos cursos, elas batem, assim, né? Você consegue a mesma cadeira que você ia pagar numa universidade. Você vai fazer as correspondentes, né? Isso, você também não pode, sei lá, ir numa grade que é completamente diferente da sua. Mas é muito bom se você tiver as condições de fazer isso, porque você vai conhecer professores novos, alunos novos, você vai conhecer uma realidade diferente. Às vezes a universidade vai ter uma estrutura melhor que você vai conseguir aproveitar também. E é uma dessas inúmeras oportunidades que as universidades, acho que particulares, também devem oferecer para que você consiga ter essas experiências, essas micro-experiências. Sair dessa bolha, né, e ter outras vivências. Acho. E aprender a trabalhar em grupo, e, tipo, um grupo que você não escolhe, que na vida real é assim que acontece, né? A gente não consegue escolher com quem que a gente vai trabalhar, e isso cria essa casca para que você seja adaptável, né, para qualquer realidade. Isso. Eu fiz 2 semestres, né? Tu fez 1 ou 2? Eu fiz 1 só. Fez só 1, né? Eu fiz 2 eu tive contato com professores incríveis, assim, não que os meus professores da UFB não sejam, mas é outro ponto de vista. São pessoas que tiveram trajetórias completamente diferentes, né? Então, realidades diferentes. Então a gente vê as coisas, tipo, a disciplina é marketing, mas o marketing que é dado na UFPB não é igual ao que é dado
na UFSC, né? São outros pontos de vista. Eu não estou falando nem de qualidade de ensino, nem nada. É a abordagem mas mesmo. as abordagens mesmo, sabe? Então, acho que vale muito a pena essa questão tanto da mobilidade quanto de outras oportunidades que podem surgir. Então, acho que a regra é estar atento. E é isso que você falou, muito importante, de publicar o que eu faço, né? Então, tem o Behance lá, né? O pessoal do design já conhece bem. Então, fiz meu projeto, publiquei no Behance. Foi assim que um estudante de design lá do Ceará compartilhou aquele projeto Uno Minimalista, que todo mundo conhece hoje em dia, creio que todo mundo já ouviu falar, que foi um projeto que ele publicou no Behance, ganhou repercussão e a empresa produziu, né? Então ele não tinha nenhuma ligação com a empresa e isso chegou ao conhecimento da empresa, que foi lá e botou para acontecer, né? E por último, a última pergunta, uma dica valiosa que você sempre dá aos seus alunos e que você acha que todo mundo deveria ouvir. Finja que todos que vão assistir são seus alunos. E que se você pudesse dar uma dica valiosa, fora as inúmeras que você já deu, qual seria? A primeira já falei, né? Tem que ser, quem não é visto não é lembrado, você tem que ser visto, tem que fazer por onde ser visto. E a segunda é estar sempre um passo à frente, né? Pensar um pouquinho, eu estou aqui, falta um ano ainda para me formar, mas onde é que eu quero estar daqui a um ano? Eu quero daqui a um ano estar trabalhando como designer de moda numa empresa lá na Riachuelo, né? Que a Riachuelo é do Rio Grande do Norte. Quero estar trabalhando como designer de moda da Riachuelo. Tá, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer hoje estando aqui na Paraíba? Qual é o estilo que a Riachuelo faz de roupa, né? Eu costumo dizer aos alunos que o TCC é o seu principal portfólio ali quando você sai, né? Então, se eu quero trabalhar com moda, eu vou fazer um TCC de moda e aquilo vai ser o meu trabalho principal ali de entrada. Se eu quero trabalhar com UI UX, vou fazer um trabalho de UI UX. Né? Eu conheço muitos alunos, amigos da gente, que fizeram TCC nessas áreas assim, que eles queriam e que hoje estão trabalhando em grandes empresas, né? Sim, conseguiram utilizar esse material para aplicar ali na frente. Né? Isso, né? Dizer, eu já tenho conhecimento sobre isso, eu pesquiso sobre isso, e foi ali com o network conseguindo se encaixar. Então, eu acho que é isso, estar sempre um passo à frente, né, do que você quer fazer ali. E sempre ter um plano A, B e C. Eu acho que é uma coisa que eu levo assim para minha vida. Não é porque o plano A, que era o meu principal, deu errado, que agora eu não tenho para onde ir e vou empacar. Tá perdido, né? Eu tenho que ter meu plano B e C ali para eu dar andamento àquilo que eu quero. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer alguém como eu falei, com uma visão diferente da que eu tenho, para que a gente abra essa discussão de caminhos, né? O design, como a gente falou durante o vídeo, é uma coisa genérica por um sentido, mas isso abre inúmeras possibilidades, né? Como a gente falou, o camaleão das profissões, e a gente consegue atuar em qualquer setor, em qualquer área, porque a gente aprende como permear esses caminhos. E a docência, ela é um dos caminhos principais hoje, né, do design, e tem uma questão de rentabilidade muito boa, de segurança, e que é muito que a gente, às vezes, como unir a vida pessoal e profissional é muito importante, e tem muito interesse nessa área. Então, trazer alguém que consiga falar de forma própria, porque faz parte desse universo e convive com isso, a ideia é que vocês consigam ter um panorama melhor e ajude a escolher a carreira de vocês. Então, vou abrir esse espaço para vocês deixarem nos comentários se tiver mais alguma pergunta. Depois eu vou perturbar o Alisson para que ele tenha. E eu vou deixar também aqui as redes sociais do Alisson, o LinkedIn, todos os contatos. O Whats não. E agradeço todo mundo que está assistindo. Na próxima quarta tem vídeo de novo, vou trazer uma outra pessoa. Eu não sei em que ordem vai ficar, se eu vou lançar o teu primeiro ou da outra convidada. Enfim, mas agradeço todo mundo que assistiu e até a próxima. Gente, se inscreve aqui, curte, comenta e compartilha. Isso, para as pessoas poderem ter noção do que elas vão fazer da vida, não ficar um monte de gente perdida e conseguir se planejar. Se esse vídeo te ajudou, manda para o seu colega também. Exatamente. Tchau!